Voltar para a reunião. E aí, galera, tudo tranquilo? Tava vendo as apresentações aqui, tá show de bola, hein? Fiquei orgulhoso das apresentações aí. Muito legal, tá? Muito legal mesmo. Tá, mas eu acho que dois alunos desistiram do curso, né, dessa disciplina, porque dois alunos não participaram de nenhum grupo. Professor, o Lucas Os alunos Augusto estão sem. desistiu com certeza. Oi? O Lucas Augusto desistiu com certeza. Desistiu? Então Desistiu. tá. Então desistiu. Ou vão ficar sem nota no trabalho 1, né? Mas eu não estou fazendo chamada. Mas tudo bem, se desistiu, se um desistiu, o outro não vi aqui quem é ainda. Peguei hoje para ver de manhã, mas ficou muito legal, gente. Nossa, atingiu o objetivo, muito feliz mesmo, tá? Com os trabalhos de vocês. Tá legal? Hoje eu vou falar um pouco dos parâmetros de desempenho. Legal, deixa eu ir lá para a apresentação. E depois, se ainda der, ainda faço um exemplo daquele motor Otto, que vai preparar vocês para o próximo trabalho. Tá legal? Mas vamos lá ver o que são os parâmetros de desempenho de motores, né, de alternativos de combustão interna. Na verdade, esses parâmetros de desempenho, eles servem para qualquer tipo de máquina térmica. Tá? A gente fala mais eles aqui nos motores alternativos, né, de combustão interna. O Carroll Shelby, né, era um piloto, né, não sei se o pessoal mais ligado aí já deve ter ouvido falar da equipe Shelby, do Cobra Shelby, né, dos carros Shelby. E ele, né, tinha uma frase, antigamente eu achava até que essa frase era do Enzo Ferrari, tá legal? Mas independente de quem, né, qual dos dois, né, tenha falado, né, essa frase é muito legal, né? Vindo, né, ou do Carroll Shelby ou do Enzo Ferrari, ou seja, são duas pessoas que viveram de corridas, de preparar carro, né, de pilotar carro. A potência, né, a frase num português bom aí, num português bem simples, potência vem de carro, tá? E torque ganha corrida. Então, a gente fala muito em potência, 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 a gente acaba esquecendo de falar de torque, né? E a gente precisa entender o que é torque, porque o torque é importante também. O torque, é claro, que está associado à potência e associado à rotação. Então, voltando lá nas revistas de carros, né? Aquelas revistas não, né? No site, né? Quatro rodas era na minha época. Autosport era na minha época também. Mas sempre você vai ter um torque a máxima, né? Uma potência a uma determinada rotação, uma potência máxima a uma determinada rotação e um torque máximo a determinada rotação. Tá? E o que é torque, né? Torque é força, né? E o que é força? Hã? Que é importante para o desempenho do nosso motor nessa situação de corrida. Força é massa vezes aceleração, gente. Já ficaram atrás de caminhão na estrada, sem coragem para ultrapassar? Às vezes tem que reduzir a marcha. Já? Pode falar. Já. Já, Tem que e por reduzir quê? a marcha. Hã? Tem que reduzir a marcha aí com fé, professor. Por que você reduz a marcha? Aí você me pegou. Hã? Então vamos pensar. Vamos pensar na aula Aumentar o passada. torque? Não, né? Aumentar também. Você aumenta duas coisas quando você aumenta a. Não, vamos pensar primeiro. O que acontece quando você diminui a marcha, quando você cai a marcha? Você aumenta a rotação. Você aumenta a rotação. Se você aumenta a rotação, você aumenta o número de trabalhos por
por segundo. É verdade isso? Aumenta o número de ciclos. Eu tenho um trabalho a cada 2 voltas. Sim. É isso. Então, teoricamente, a potência dobra. Tá legal? Teoricamente, o torque dobra também. Não vai acontecer nenhum dos dois, tá? Por quê? Porque a gente tem as eficiências que estão contidas aí no meio. Mas por que você reduz? Para aumentar a rotação. Aumentando a rotação, aumenta a potência. Aumentando a potência, aumenta o torque. E aí você pensa que torque é força, força é aceleração, você cria coragem, joga o carro para a esquerda e afunda o pé no acelerador. Você quer aumentar o máximo possível de rotação. Para ganhar potência, para ganhar torque. Então, quando ele fala isso, né, o Shelby fala, potência vem de carro, eu nunca vi uma pessoa chegar para comprar um carro e perguntar qual que é o torque desse carro. Né? Qual é o torque desse carro? Né? A gente da engenharia fala, tá? A gente da engenharia fala, né? Vamos ver o torque. E não só é importante o torque máximo, mas é que rotação esse torque ocorre. Tá? Então, potência vem de carro. O cara vai lá, cara, meu carro aí tem 115 cavalos. Né? E a gente ainda é acostumado a falar cavalos ainda, né? A gente não fala em quilowatt. Tá? E o torque vence corrida, por quê? Porque o torque, sendo aceleração, é onde o piloto vai usar para ter aquela retomada, né? É onde ele vai cair com a marcha para poder encher o motor, né? Encher o motor e tentar uma ultrapassagem, uma famosa retomada. Eu tinha um Siena que, pelo amor de Deus, o torque dele era 5.500. Até eu atingir 5.500, eu estava quase fundindo o motor do carro. Entendeu? Então, e o torque acho que a 4.000, alguma coisa assim. Interessante seria ter torque baixo, ter torque alto, abaixa a rotação, potência também. Mas vamos tentar entender. Tá? Essa frase é histórica, né, para quem gosta de corrida. Então, como são feitos os ensaios? Né? Primeiro vamos definir o que é o torque e como são feitos os ensaios de motor. Alguém sabe como são feitos os ensaios de motor? Alguém tem alguma ideia de como são feitos os ensaios de motor? A torque seria Newton por metro. Se vou pensar assim, o que vai transferir seria nas rodas. Então deve ser algo relativo a... Sim, mas como eu faço um ensaio no motor? Como eu determino, né? Na aula passada, tudo que a gente falou era indicado, beleza? Por quê? Porque foi calculado termodinamicamente. Hoje o que a gente vai falar, a gente vai chegar no efetivo. Porque o efetivo, ele é medido. Né? Ele é medido. E ele é medido em um equipamento. Né? Quando você coloca um motor para ensaiar, uma turbina para ensaiar no dinamômetro. Tá? Então a gente vai ver quais dinamômetros tem aqui, como que se faz esse ensaio. No meu mestrado eu coloquei uma turbina no dinamômetro. Por quê? Porque algumas eficiências que tem ali dentro, algumas ineficiências, na verdade, você não consegue calcular muito bem a mecânica, né? A eficiência mecânica, principalmente. A térmica, sim, a térmica você faz lá faz aquela sequência que a gente fez na aula passada, você tem eficiência térmica indicada. Né? Então, aula passada indicada, essa aula efetiva. Então, vamos ver, né, o que é o torque. O torque indica a capacidade de um motor de realizar trabalho. Né? A potência indica quantos trabalhos esse motor faz por unidade de tempo. Né? Mas o torque fala o seguinte: qual que é a capacidade que eu tenho de realizar trabalho? Tá legal? E ele está aqui, né, relacionado à potência, então eu tenho aqui uma potência pela velocidade, né, a velocidade tangencial, né, então
Potência é torque vezes a rotação. Na verdade, aqui não é a rotação, é a velocidade tangencial. Então, significa o quê? Se eu aumento a rotação, para a mesma potência, se eu aumento a rotação, o torque tem que cair. Na verdade, então lá, o que eu faço? Eu aumento a potência para conseguir o torque. Tá? Lá na física 1, lá, por ali, ele é definido como uma força que age perpendicularmente a uma distância, né? As unidades comuns são Newton-metro, libra-força, vezes pé, também usado o metro quilograma-força, tá? Muito comum. A gente está acostumado aqui com Newton-metro e metro quilograma-força. Professor, Oi. então em um carro, para ver o torque máximo dele, seria em primeira, tipo assim? Isso. Por quê? Olha que legal, essa pergunta sua é muito legal. Porque seria o que ele tem mais força ali? Exato. Você pedala? Às vezes. Sua bike é de marcha? Aquelas normais, né? Não as que tem 1000 marchas lá, mas tem. Não, mas ela tem pelo menos umas 3 marchas lá. Tem, isso tem. Como que é feita a troca de marcha na bike? Nos cabos, da engrenagem lá. Não, Conforme você vai atingindo velocidade. não. Tá, tudo bem, mas como que ela é feita mecanicamente? Isso é coisa de elementos de máquinas, hein? Vamos pensar. Através de uma transmissão, né? Como que é a transmissão da bike? Catraca coroa, né? Catraca coroa, beleza. O que dá força na bike? O que dá potência na bike? Realiza trabalho na bike? A coroa maior. Não, o que dá trabalho na bike são as pernas. Isso aí. Entendeu? Aham. Você já sacou? Quando você olha na coroa. Pensa na coroa. É muito legal essa discussão. O que é aquele conjunto coroa e é só a perna, né? Seu pé ali. A perna mesmo. Tá? O pé de vela e a coroa. O que é aquilo? Seria o braço da alavanca, no caso. Pensa no motor do carro. Análogo à física, né? Oi? Porque se eu fosse pensar análogo à física, seria o braço da alavanca. Aí, por exemplo, como a coroa mais reduzida no caso, que seria a engrenagem mais leve, se eu fosse pensar do ponto do eixo até onde vai o pedal, seria onde eu teria o braço da alavanca maior. Então é onde eu conseguiria colocar mais torque. A perna seria o combustível, né? Não. Não? Não, combustível é o que você come antes de pedalar. Não. Combustível é comida. E no que o Felipe falou, mas ainda não quero chegar lá. O combustível é comida. Não, isso é. Certo? O conjunto, sua perna, né? O pé de vela e a coroa. O que é aquilo? Motor? Como assim? Tenta enxergar. É o pistão com virabrequim? A perna seria tipo a combustão do motor. Não, a combustão é o que você está gastando ali. É que você está gerando energia dentro do seu metabolismo. É um processo de combustão. Não pega fogo, mas é um processo. Virabrequim, igual o Pajô disse? Exatamente. O que é o pé de vela? O pé de vela, né, é uma mistura de virabrequim com a biela. Na verdade, você tem um sistema biela-manivela. Só. Se você pensar, é que você não está com a perna presa ali, né? Igual o pistão está no cilindro. Mas você tem um movimento alternativo. Você abaixa e levanta o pé. Certo? Como se fosse um pistão. Para fazer o quê? Para fazer girar a coroa. Com o pessoal mais velho, eu falo que a biela manivela é aquele esquema da máquina de costura da avó da gente. Mas é isso. Então, pensou. Beleza. Então, você é o motor, tá? Você é o motor. E você vai sair de primeira. Aí volta, Felipe. Explica para mim que coroa que você põe quando você está com... quando você vai sair com a bike. Seria a coroa mais reduzida. A que teria menos dente.
No E a caso, catraca? a catraca seria a maior, Por quê? porque eu teria uma transferência de menor para maior. Aí eu conseguiria deixar mais leve. Por que que ela fica mais leve? Porque meio que eu faço uma distribuição pela quantidade de dente que eu tenho na motriz com a secundária, no caso. Por Tá, exemplo, joia? se eu fosse transferir 1 para 2 ou 2 para 6, Tá, ok. É que tem mais rotação, né? E faz menos força. Não, você tem menos Não? rotação. É que você caminha mais com a Não, você coroa tem... maior para passar para menor, aí na hora que a distância percorrida qual é o metal maior? Não sei o nome. Então, É coroa? ó, não, ele tá usando a catraca maior. Ó, não muda a coroa, não. Você tá com a coroa é um... Você não tem marcha na coroa, só tem marcha na catraca. Tá? Não é aquela bike de 21 mil marchas lá. Por que que você sai com a catraca maior? Quem for pedalar hoje à tarde faz isso. Sai com a catraca maior, depois tenta sair com a catraca menor, do parado. a catraca maior ela seria mais leve. E conforme você vai reduzindo, ela vai Sim. pesando mais. A relação é maior? A relação, tá? Você tem a ver com a relação. Mas contando que a coroa é a mesma, a catraca maior tem mais dente. Vocês estão falando em dente, tá? Mas vamos pensar, se a catraca tem mais dente, o que ela tem a mais? Já que a gente falou que ela é maior. Tem a ver com o Diâmetro. No diâmetro. Ela tem um braço maior. Por isso você faz menos força lá no pedal. Por quê? Porque ela está transferindo maior torque pro pneu traseiro. É a mesma coisa no carro. Quem falou do carro aí é a mesma coisa. Por que que o carro afoga, por exemplo, se você tentar sair de quarta? porque você gera pouco torque. Aí o motor não dá conta de criar inércia, ele acaba afogando. Exatamente, é a mesma coisa que se você tentar sair lá com a catraquinha pequenininha. Você vai ter que fazer mais força, você pode nem conseguir fazer essa força. Então é isso que acontece, tá? É claro que quando você pensa no motor, né, ou mesmo na bike, com a coroa maior, você tem mais rotação. Onde? No motor, mas você tem menos rotação no pneu. Então a sua transferência de torque no pneu, ela é maior, porque a rotação é menor. Entenderam isso? Essa pergunta foi ótima, cara. Professor, mas então um carro com 4x4 seria o mesmo tipo de cálculo de torque. Teria mais torque na reduzida. Então, ele não precisa ser 4x4 para ter reduzida, ele pode ser 4x2 e ter a reduzida. Ah, sim, 4x4, 4x2. Aí seria a mesma coisa. O torque maior seria nessa. Sim, por quê? Porque você tá na primeira, e a primeira ainda não. Tipo, a primeira você vai andar na cidade, aí você vai andar normalmente, tá? Você vai sair de primeira normalmente. Aí você chega numa situação que você está numa subida, vamos pensar numa subida, não vamos pensar no atoleiro, não. E essa subida ela é tão íngreme que a primeira não consegue sair, certo? Aí o que você faz? Engata a reduzida. O que é reduzida? A reduzida é uma engrenagem a mais que tem ali no motor, né? Ou um jogo de engrenagens, né? Um jogo de marcha, que vai fazer o quê? Que a relação, né, entre a rotação do motor e a rotação do pneu seja maior ainda, né? Ou seja, com a rotação maior, com a mesma rotação do motor, eu vou ter menos rotação do pneu, menos do que a primeira. Esse é o funcionamento da reduzida. Entendeu? Então esse seria o torque máximo do carro. Esse seria o torque máximo do carro. Tá? Beleza. Na verdade, o torque máximo do carro que a gente vai ver aqui, do motor, ele independe da marcha, tá? Ele independe da marcha. Do motor. Do carro, sim. Do pneu, sim, porque tem essas relações de marcha. O do motor, ele depende o quê? Da rotação. Tá legal? Então, o torque máximo do motor, ele não depende da marcha.
Mas o torque máximo do pneu, ele depende da marcha, porque ele depende dessa relação de marcha. Vocês devem ter visto lá em elementos. Tá? É a mesma coisa em polia, é a mesma coisa em engrenagem, é a mesma coisa em coroa, em corrente, né? Em relação de corrente, tá? Que é coroa catraca aí. Que aí também mudaria, então, com o tamanho do aro do pneu, da roda. Sim. Aham, beleza. Por isso, quando você mexe no aro do pneu do carro, você tem diferença de desempenho. Tá? No carro, você não consegue mexer nas engrenagens, né? Você não vai lá, a não ser que você troque todo o câmbio. Mas na moto você consegue, né? É a famosa relação. Não tem, cara, vamos colocar uma relação mais brava aí, uma relação que vai me dar mais final, mas se ela vai te dar mais final, ela vai te dar menos torque. Tá? Eu vou colocar uma relação para torque, né? Uma relação para pista de cross aí, né? Entendeu? É a mesma história da relação da moto. É que na moto a gente não chama de catraca, né? Porque na verdade a catraca é aquele mecanismo de vai e volta que a bike tem, que a moto não tem. A gente chama de pinhão, coroa pinhão. Ou cremalheira, né? Não, coroa pinhão. Cremalheira é outra coisa. Certo? Aí o pessoal da moto já entendeu agora o que acontece quando muda a relação. Tá? É a mesma coisa que mudar a marcha na bike. Tá? Só que você tem entre o motor e o pinhão e cremalheira ali, o sistema de pinhão e cremalheira, você tem aliás, é pinhão e cremalheira, não coroa e pinhão. Pinhão e cremalheira. Você tem um câmbio ainda. Tá? Você tem um câmbio ainda. Lá no laboratório, tem a gente cortou o motorzinho lá da CG, dá para ver direitinho, cara, a mudança de marcha. A gente vai batendo lá, tá, sobe, até acho que a quarta ou a quinta, a gente consegue fazer no motorzinho lá motor aberto, dá para você ver o câmbio, né? E o acionamento da embreagem. Então, conseguiram entender a pegada do torque? O que é o torque, a relação do torque com potência? Ficou legal isso? Ficou boa a explicação, não? Sim, professor. Tá bom. Pode parar, né? Pode parar a qualquer momento, pode intervir a qualquer momento. Então, vamos lá. Valores típicos, né? De torque. Entre 200 e 300 Nm e rotação entre 4.000 e 6.000 RPM. Tá? O ponto de torque máximo, né, é chamado de rotação de torque máximo de frenagem. E aí eu vou explicar por que frenagem assim que eu falar do dinamômetro. Né? Os motores diesel, né, de compressão por ignição, normalmente têm um torque mais alto do que os motores de ignição por vela. Tá? Até pelo processo construtivo, são motores que têm normalmente a relação diâmetro-curso, né, ela tem um curso maior. Ou seja, se eu tenho uma biela maior, eu vou ter mais torque. Se eu tenho uma biela menor, eu vou ter mais velocidade. Né? Então, grandes motores normalmente têm altos valores de torque em baixas rotações, que é o que a gente quer. Um motor marítimo, por exemplo, marítimo que eu falo é de um motor de navio mesmo, tá? Não é motor de polpa, não. Você tem aí motores aí com 1 metro de diâmetro, né? Com 2 metros de curso. Esse motor, o Wärtsilä, ele funciona a 90 RPM. Ele é 2 tempos e funciona a 90 RPM. Normalmente os motores diesel estacionários, porque a gente está falando aqui em estacionário, né? Então você não tem marcha, você vai usar para tocar uma bomba, vai usar para tocar um gerador elétrico, né? Isso daí pode ser talvez vai ser até a provinha da P1, né? Esse projetinho da P1. Eles trabalham bastante, que normalmente é 1.800 RPM, tá? Chega a 3.600. Normalmente ele entra numa velocidade síncrona com
com a velocidade síncrona do gerador elétrico. Tá? Mas ele vai trabalhar aqui, ó, 200, 300 Nm. Tá? Vou dividir aqui por... Vamos brincar, né? Faz de conta que a aceleração da gravidade é 10, tá? 20 a 30 metro quilograma força, né? Na verdade, eu dividi por 9,81. Beleza? Então, são valores típicos. Tá? Então, como a gente faz a medida do torque? Em dinamômetro, tá? Equipamento usado para medir o torque e a potência dos motores, tá? Operando em várias faixas de velocidade de carga. Ou seja, eu não vou lá e coloco, a não ser que o motor seja estacionário, tá legal? Mas mesmo assim eu tenho que fazer nas cargas parciais. É onde sai aquela curva, não sei se alguém lembra aí, ou já viu, as curvas de potência por rotação, torque por rotação. Já viram isso em algum lugar? São características do motor? A curva é característica do motor. Tá? Já viu isso? Então, é tudo no dinamômetro. Eu vou explicar como faz o teste, né? Eles absorvem uma quantidade de energia que normalmente é transformada em calor. Tá? Esse dinamômetro aqui, o freio de Prony, cara, isso aqui é só para ter ideia, tá? Ninguém usa freio de Prony hoje, né? Mas ele tem uma cinta. Aqui, aqui está rodando para o outro lado, né? Eu tenho um eixo aqui que vai querer rodar, certo? Então, aperta essa cinta, freando. Por isso que é muito comum a gente chamar potência efetiva de potência de frenagem. Tá? Vocês vão ver muito isso. Ou do inglês, né? Brake power, né? Potência efetiva, é brake power, não effective power. Tá? Então, quando vocês olharem o subscrito B, vocês podem saber que é efetivo. Eu estou usando o B como efetivo, o I como indicado. O que acontece? Eu vou frear. Ele está tentando girar. E eu vou frear e deixar ele girar uma determinada rotação. Ele não vai parar. Defino uma determinada rotação. Nessa rotação, ele vai tender, né? Se ele está girando para cá, ele vai tender a empurrar, né? Ele vai tender a empurrar aqui numa balança, num dinamômetro. O dinamômetro mesmo é essa que eles chamam de balança aqui. Fazendo o quê? Uma certa força. Eu consigo medir essa força no dinamômetro. Dinamômetro mede força. Né? Não sei se vocês já pegaram isso em alguma época da vida de vocês, mas às vezes o cara vendia peixe na Kombi, né? Ou vendia verdura na Kombi, e tinha uma balancinha que ele segurava na mão, aquela balança de si, uma balancinha de mola, com uma bacia embaixo, né? Aquilo é um dinamômetro. Tá? Ele mede força, ele não mede massa. Tá? Mas é claro que ali era tudo convertido. Então, o princípio de funcionamento é aquele. É claro que aqui eu vou colocar uma célula de carga, né? Eu vou colocar uma mola. Vou colocar uma célula de carga. Então, como ele mede a força aqui, o dinamômetro mede a força, e o que é torque? Né? Torque não é a força vezes esse braço aqui, ó. É isso, não é? Sim. Sim. Isso, entendeu? É a força perpendicular vezes esse braço R aqui. Então, ele tem esse braço R, né? Ele tem essa medida, ele tem uma constante desse dinamômetro, mediu a força, multiplicou um pela outra, ele tem o torque. Tá? Ele tem o torque naquela determinada rotação. Okay? Aí, ele faz o quê? Alivia, né? Ou freia mais, refaz essa situação ponto a ponto. É claro, né, que quando ele tenta frear o motor, eu vou ter que acelerar o motor para vencer essa força, e vai aumentar o consumo. Então, eu tenho uma curva de consumo específica também. Mas beleza, tá aí, definiu o torque dessa maneira mais simples, né? Aqui no Prony é a ideia, tá? Você freia como? Puxando essa cinta contra essa sapata aqui, ó. Tá? É uma sapata de freio.
Tá legal? E, tá? Mas não é usado, né? A gente vê aí dinamômetros aí, você tem que ter até torre de resfriamento para eles, né? Esse foi o tipo de dinamômetro que eu usei no mestrado, tá? É um dinamômetro hidráulico. Ele absorve energia utilizando água ou óleo bombeado através de orifício e dissipado em perdas viscosas, né? Em uma combinação de estator e reator. Vou ver se tem mais um desenho dele aqui. Não, não tem. O que acontece aqui é o seguinte: ao invés de eu ter uma cinta para frear, eu tenho nesses dois, né? Eu tenho aqui entrada e aqui não é entrada. Eu tenho uma entrada de fluido, tá? E eu tenho um estator reator aqui dentro, como se fosse uma bomba. E esse estator reator ele vai mudando o ângulo, né? De forma que ele aumenta a perda de carga aqui dentro. Então ele aumentando a perda de carga, e é claro, esse eixo vai estar ligado ao eixo do motor, né? Que é o dinamômetro. Ele freia dessa forma, tá? Usando o quê? Perda de carga aqui dentro. Pode ser água, pode ser fluido hidráulico, tá? Tem uma dissipação de calor enorme aqui. Esse que eu usei lá no ITA, ele tinha uma torre de resfriamento fora do laboratório só para resfriar a água que estava aqui. Aí era um dinamômetro velho, da década de 70, né? Que já tinha sido adaptado com célula de carga. Tá? E aí, onde que ele mede aqui? Ó? Eu tenho eu tenho por aqui, ó. Algum lugar que ele vai medir aqui no braço, é aqui mesmo. Que ele vai medir no braço essa força. É claro que eu ponho a célula de carga aqui, né? Ele vai tender, né? Esse freio vai tender a puxar esse braço para cá. Eu tenho a constante, tá? No meu caso aqui, ele tinha um reloginho aqui da década de 60, mas ele tinha adaptação sei lá, da década de 90, que me dava esse valor instrumentado em um painel. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha que recolher isso na mão. Mas tá, hoje não é assim. Hoje você coloca um sistema de aquisição aí bem melhor. Beleza? Então esse é o dinamômetro hidráulico. Ele provoca uma perda de carga dentro dessa carcaça, né? De forma que o motor aqui vai ter que fazer força. É claro, eu vou ter que acelerar o motor. Os dinamômetros elétricos, né? Então ele tem um que usa corrente parasita, ele tem um disco preso ao virabrequim, né? E gira no campo magnético, né? Por esse gerador de corrente parasita aqui, né? Ele vai lá naquele disco que está preso ao virabrequim e ele vai frear magneticamente. Ele vai tentar segurar magneticamente, tá? Então o disco rotativo aço condutor elétrico atravessando linha de campo, tá? Ele não tem circuito externo, tá? Ela absorve pelo disco. É a mesma coisa, o motor vai tentar ir e essa corrente, esse campo eletromagnético vai tender a frear o motor. É claro que aí eu já tenho como medir, né, também o quanto está freando, né, qual a força que o motor está fazendo ali. Tá legal? O dinamômetro elétrico, esse eu gosto até de brincar com ele lá no laboratório, porque ele, na verdade, se você olhar, ele é um grupo gerador, tá? Então eu tenho um motor, e aqui eu tenho um gerador elétrico. Era um ensaio que eu gostaria de fazer. Vamos ver se até o final mesmo sem valer nota, se eu faço um ensaio desse com vocês para mostrar. Tá? O que acontece? Todo ano eu faço isso. Tá? Eu tenho um motor elétrico. E eu tenho uma bancada de resistores onde eu coloco carga nesse motor elétrico. Então, conforme eu coloco carga no motor elétrico, o motor elétrico vai tender a frear. O motor que está lá é um motor estacionário, pequenininho. Agora a gente já tem um novo, só estou esperando trocar o óleo para fazer. Ele é um motor estacionário. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma aula prática, não valendo nota, para quem tiver interesse de lá ver. Como faz. E ele freia. E aí esse motor aqui,
como é de velocidade constante, ele já tem uma aceleração. Aqui a aceleração dele é até mecânica, por meio de um sistema de governador. Ele acelera para manter os 3.600 RPM. Então ele acelera, ele vai consumir mais combustível, né? Então o consumo vai aumentar. Embora aqui eu não consigo ter uma variação de velocidade, mas eu consigo ter, a gente já publicou isso, ficou bem, uma coisa assim, uns ensaios bem legais isso daqui, inclusive com emissões de poluentes. Tá? Eu vou marcar talvez fora do horário da aula, mas aí para quem tiver curiosidade. Professor, não tem aquela aula de dúvida lá sobrando? Tem, mas eu não sei se eu já comi ela semana passada. Ah, tá. Mas a gente pode ver essa aula de dúvida sim. Tá? Na verdade, eu preciso dar mais um exercício, mostrar um exercício para vocês ainda, antes de dar a primeira prova. Segundo trabalho. Mas a gente pode combinar assim, a gente pode achar um dia que todo mundo pode ir, ou variar os horários ali. Só estou esperando o Zé Carlos trocar o lubrificante lá para mim. A gente conseguiu, o lubrificante ficou 2 anos parado. Cara, o motor chegou, entrou pandemia, foi 2 anos que o motor está parado. A bateria a gente já conseguiu. E o Sérgio ficou feliz porque essa é partida elétrica, não é na cordinha. Tá? A gente repensa aí um dia. Tá? Se der, vamos tentar pegar aquela aula de dúvida lá. Eu vou tentar reprogramar aqui. Tá? A gente faz um teste de dinamômetro lá. Tá legal? Com esse tipo de dinamômetro aqui. E aí, é claro que eu tenho ali um watímetro. Né? E aí eu meço a potência que o motor está entregando pelo watímetro. É claro que é uma coisa de laboratório, é uma coisa que a gente adaptou ali. Tá? Não é um dinamômetro mesmo, assim, ele é um container, tá? Ele é um container. Você entra lá, tem tela de computador para todo lado, você tem os controles todos ali. Não é uma coisa simples assim, não. Já foi. Tá? Vamos lá. O legal desse daqui é que ele pode ser, né? Não sei se vocês lembram, mas um motor elétrico e um gerador elétrico, construtivamente, são a mesma coisa. Você consegue inverter um gerador elétrico em motor elétrico. Tá? Aí você consegue fazer uma coisa muito legal, que a gente não consegue fazer isso no laboratório. Tá? Desliga o motor a combustão, liga o motor elétrico e faz rodar o motor a combustão. Tá? E mede a potência que está aqui no motor elétrico. O que você está medindo aí? Você está medindo as forças de atrito do motor. Tá? Medir as forças de atrito do motor é dessa forma. Tá? Não é uma coisa usual. Mas as forças de atrito do motor fazem perder aí muito, muito da potência em calor. Tá? Transforma em calor. Professor, a gente já vai ver. Aqui. Pode perguntar. Por exemplo, a força do motor elétrico, você tem uma relação de tensão-corrente. Beleza, Isso. No final da batata, potência. Potência, isso. Aí o senhor citou do processo reverso. Uhum. Eu consigo basear a potência do motor mecânico com a potência do elétrico, no caso? Na verdade, o que você vai medir é a potência de atrito do motor mecânico. Tá? Então, você vai fazer ele girar com o motor elétrico e medir a potência do motor elétrico. Deu para entender. Entendeu? É só a força os atritos. Os atritos são muito importantes ali, né? Importante saber, né? E achar um jeito de reduzir. Óbvio que nessa transferência tem perca, né? Tem. Tá? Mas a gente tá medindo a perda aí no motor mecânico. Tá? Tem a eficiência, porque na verdade eu estou considerando aqui que esse motor elétrico está trabalhando com eficiência 100% também, né? Entendeu? Mas ele tem uma eficiência também, um motor elétrico tem eficiência de 92%, aí 93%. Ok. Tem que descontar isso também.
Beleza? E aí eu gero, né, as curvas aqui aqui ele usa N, tá, para potência. Eu puxei de algum lugar. Então eu tenho uma curva de potência vezes rotação. Ela sobe, sobe, sobe e ela cai em algum momento, tá? Aqui, o que ele fez? A potência do motor óptico totalmente equipado do básico. Quando ele está equipado, ele está considerando bomba de óleo, ar-condicionado, bomba de água, direção hidráulica, tudo isso. Então, a potência que o motor vai entregar é menor. Tem essas potências parasitas que eu chamo aí. E aqui o motor sem essa perda parasita, tá? O tracejado, é o que ele está mostrando. E aqui é a curva de torque. O torque vem, sobe, sobe. Mais ou menos, na metade da rotação, né? Aqui eu tenho uma potência máxima. Aqui, ó, 3.800, teve, né? O torque está aqui, ó, mais ou menos na metade, tá? Um pouco para cima da metade. Tá legal? E aqui a potência média efetiva, que eu vou explicar depois, que talvez seja o que cai na prova, que é o que vai cair na prova, né? Isso daqui vai cair no trabalhinho, tá? E aqui o consumo específico, né? Então, o consumo específico ele diminui, né? O consumo específico é uma eficiência de consumo, ele diminui conforme a eficiência do motor aumenta, tá? E a eficiência do motor muda também de acordo com a rotação. Então, vamos tentar entender. Tanto o torque como a potência são função da velocidade do motor. Então, a gente está vendo aqui, ó. Aumenta a rotação, tá? Eu tenho uma variação de potência e tenho uma variação de torque. Consequentemente, de potência média específica e de consumo específico. Beleza. Em baixas rotações, o torque aumenta com o aumento da velocidade. Tá? Conforme a rotação aumenta, o torque atinge o valor máximo, né? E inicia uma curva decrescente. Por que o torque diminui? Porque o motor não é capaz de admitir toda a cilindrada, que a gente chama de eficiência volumétrica. Tá? Você pensa um motor de 1 litro. Ele é capaz, né, teoricamente, de admitir 1 litro de ar a cada ciclo. Ok? A cada ciclo completo. Acontece o seguinte. Pensando no motor, sim. Quando você começa a pensar, eu penso muito na válvula, na sede da válvula, que tem uma área ali. E eu estou falando sem a válvula sem comando variável, a válvula antigona mesmo, tá? Se eu aumento a rotação, eu vou aumentar o fluxo de ar, ou o fluxo de ar combustível. Aumentando o fluxo de ar combustível, eu vou aumentar a velocidade ali na sede da válvula, na entrada da válvula. Se eu aumento a velocidade mantendo a área, vai aumentar a perda de carga. Então eu já não vou conseguir ter aquela admissão de 1 litro mais. Certo? Então o motor vai descer ali e vai admitir o que ele poderia, menos do que a perda de carga não deixa entrar. E aí o motor não enche mais. A gente fala do motor cheio, né? O motor cheio é quando você está com o motor ali cheio cheio de ar, né? Ou cheio do fluido de trabalho. Então ele não consegue. Ele está numa velocidade tão alta. Desculpe, aqui é o contrário. Ele está numa velocidade tão alta, né, que o cruzamento de válvula, abertura e fechamento de válvula não permite isso, né, nas rotações mais altas. Então eu perco, e vou perder potência também, pelo mesmo motivo. Por isso que é importante, se você vê uma curva dessa de um motor de comando variável, ela não tem um máximo, né? Ela é flat, ela vem até aqui, daqui ela cai. Por quê? Porque ele varia a abertura das válvulas, tanto em baixa rotação. Em baixa rotação é ruim também, porque escapa muito. Por isso que aqueles motorzinhos 16 válvulas, por isso que o motor 16 válvulas, sem comando variável,
é ruim de arrancada, né? Ele é ruim ele é xoxo na baixa rotação, tá? Só quem dirigiu o Golzinho 1000, 16 válvulas sabe disso, entendeu? Ele precisa entrar numa determinada faixa de rotação para operar. Eu já vou falar isso também, tá? Não falo. Então, a baixa rotação, o que acontece? O motor não enche porque no cruzamento de válvula ali escapa, né? Escapa bastante, uma quantidade sensível, né, de fluido de trabalho na exaustão. Então, eu não consigo encher o motor. A uma determinada faixa de rotação, o motor enche, né, e trabalha de uma maneira melhor. Quando a rotação sobe muito, eu começo a não conseguir admitir, porque eu tenho perda de carga nas válvulas. Tá? O que faz o motor de comando variável? Ele deixa a baixa rotação, a abertura das válvulas menor, né? E aumenta em alta rotação, compensando esses efeitos. É isso que o comando, o CVVT lá faz. Tá? Entenderam agora a vantagem do comando de válvula variável? Entenderam? Ou todo mundo já sabia aí? Tá. Entendi agora só. Tá. Agora você pode contar. Ele falou, agora eu sei porque vale a pena o comando de válvula variável. Agora eu posso até ter os 16 cilindros, desde que eles sejam os 16, os 4 por cilindro, desde que seja variável. Cara, isso faz uma diferença. Porque tudo que você quer na vida, no carro, é torque a baixa rotação. Te dá segurança na hora de ultrapassar e diminui o consumo. Porque o consumo está relacionado à rotação. Tá? Então a potência aumenta com a rotação, enquanto a potência efetiva, né? A potência indicada aumenta com a rotação. Então, se fosse potência indicada, né, que a gente falou na coisa, ele ia fazer isso aqui, ó. Tá? Seguir indefinidamente. Mas a potência efetiva, ela chega no ponto de máximo, tá? O que acontece também quando sobe a rotação? Aumenta a potência de atrito. Sabe aquela potência de atrito que a gente falou ali, de medir com o motor elétrico? Tá? Essa potência de atrito é a potência que eu estou jogando fora. Eu quero diminuir a potência de atrito. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho mais atrito por unidade de tempo, né? O pistão está esfregando, né? Os anéis estão esfregando o cilindro ali, né? Está passando no cilindro, estão atritando com o cilindro e os mancais mais vezes por segundo. Então isso quer dizer o quê? Eu tenho uma perda de trabalho, eu tenho uma perda de potência, certo? Então vai cair aqui, né? Valor de tipo de rotação de potência máxima entre 5 e 7 mil RPM. Aqui é uma coisa mais antiga, que caiu com os 3.800, tá? Tá. A rotação está aproximadamente 50% acima da rotação de torque máximo. Então eu falei besteira, não é o torque que tá abaixo de 50%, é a rotação que está a potência que está 50% acima. Tá? Por isso que deu aqui, ó. Não deu 1.800 aqui, 2.600. Tá? Voltando a falar, motor de comando variável, né, não é mais, isso não é mais verdade. Né? Eu já não tenho um ponto máximo de torque. Tá chamando M, que torque de M, né, de momento. Mas está metro por quilograma força. Tá? Ele é mais flat. Essas curvas características são importantes para os motores. Então vamos entender as potências agora que a gente falou ali onde a gente ganha, onde a gente perde, que é potência, né, que entra, quais são as potências que saem do motor. Aqui está um motor aqui do Ipanema. Né. Motor de Ipanema. Uma válvula borboleta aqui embaixo. Tá. Então eu tenho uma potência que entra no motor, que é a minha potência teórica.
E eu tenho dois tipos de potência que vão sair, né? Eu tenho uma potência útil, que nesse caso é o que vai tocar essa hélice aqui, tá? Esse spinner. E eu tenho uma potência que vai ser jogada fora, tá? E eu fiz aqui as setas proporcionais. Eu fiz meio que um diagrama de Sankey aqui, tá? A potência útil é aproximadamente 30% a 40%. Tá? Então, de cada R$ 6 aí, vamos ser otimistas, né? De cada R$ 6 que você põe de gasolina no carro, R$ 4 você está jogando fora. No escapamento, no cárter, principalmente escapamento no cárter, tá? E em troca de calor, também do próprio motor com o ambiente. Tá? Isso é uma coisa triste das máquinas térmicas. Uma potência útil está por volta de 30. Se der 40, pode ficar feliz da vida. Tá? A turbina acho que chega a 42 ali. Mas o motor não. A turbina é um equipamento mais simples que o motor. O motor tem muita peça móvel. Então, beleza. Então, a gente está entrando aqui naquele conceito de eficiência lá da Termo 2. Entra a quantidade de potência, uma determinada quantidade de potência é utilizada e a outra é jogada para o universo em forma de entropia. Então, como a gente vai falar aqui, né? Como a gente vai definir? Ó, esse motorzão aqui. Tá? A potência teórica é aquela potência que entra com combustível. Tá? Ou seja, aquela quantidade de calor por segundo, né? Joule por segundo, que eu estou alimentando o motor. E aquela quantidade de calor, tudo que eu queria na vida, né? Pela primeira lei, é que toda aquela quantidade de calor fosse transformada em trabalho. Mas a gente conhece a segunda lei. A gente sabe que isso não é verdade. Tá? Então a gente sabe o quê? Com determinada quantidade de calor vai ser perdida para o ambiente. Tá? Onde que acontece essa perda de calor aqui que a gente vê, né? Principalmente? Na exaustão. Tá? Ele não participa nem da potência indicada. Naquele ciclo termodinâmico que a gente fez na aula passada, isso daqui, ó, a maioria disso daqui, né, é aquele calor por exaustão de descompressão. Simplesmente sai o calor. Ó. Eu não estou perdendo nem da potência indicada. Então, antes mesmo, né? Antes mesmo de chegar na potência indicada, eu já perdi uma quantidade de calor. Certo? Então, eu já perdi uma quantidade dessa energia que entrou aqui. Dessa potência que entrou aqui. E, em todo caso, eu teria aqui mais de 50%, estou mostrando aqui. Eu não lembro quanto deu a nossa potência, nossa eficiência. Não, a gente não fez ainda. A gente não fez exercício ainda. Mas, por exemplo, eu posso ter uma eficiência aqui a eficiência térmica indicada aí de 50%. Então, metade dessa energia foi jogada fora em calor e outra metade foi transformada em potência indicada. Ou seja, aquela potência que eu queria que o motor desse, né, que eu queria que o motor entregasse na ponta do eixo. Né? Se ele fosse adiabático, se ele fosse isentrópico, né? Se não tivesse essa perda de energia no ambiente, né? Se não tivesse troca de calor, se não tivesse fricção dentro do motor, mas eu tenho fricção dentro do motor. Certo? Eu tenho fricção dentro do motor. Então, dessa potência indicada que eu calculei na aula passada, né, que eu pelo menos eu mostrei como se calcula na aula passada, eu vou ter uma quantidade de potência que eu vou perder em fricção, em atrito. Tá? Pistão com camisa, né, os anéis ali, comando de válvula, né, vai ter que girar o comando de válvula, vai ter que girar o eixo do comando de válvula, os mancais, né, próprios do motor, ou seja, eu tenho muitas, né, ou várias
fontes de perda mecânica, por fricção. Essa fricção se transforma em quê? Calor. Tá? Eu vou jogar onde? No radiador. E no cárter. Tá legal? Então, aquele calor que a gente está jogando no radiador é calor de fricção. E por que eu tenho de ter aquilo? Porque o motor não pode ter uma temperatura extremamente alta, porque o material do motor não suporta isso. Né? E quando o pessoal fala fundiu o motor, fundiu mesmo, derreteu mesmo. Tá? Aumentou muito a... Né? Colou o anel, né? Colou o anel na camisa. Né? Mas é por falta de refrigeração. De lubrificação também. Mas o importante é saber o seguinte. Então, quando a gente fala em indicada, a que a gente calculou na termodinâmica, a gente já descontou aquele calor entre 3 e 4, tá? Esse calor é aquele calor entre 3 e 4. Mas tem que considerar que ainda estou perdendo potência de forma mecânica dentro do motor. Sendo que o que vai sair na minha ponta de eixo é a potência efetiva. Beleza? Que eu estou usando o B aqui de brake, tá? De frenagem. Ficou entendido isso, conceitualmente? Então a gente já sabe o que é potência de entrada, potência teórica, potência indicada, calor perdido, potência de fricção e potência efetiva. Ficou tranquilo, galera? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, beleza. Então vamos começar. Só no exercício para chorar. Oi? Só no exercício para ter certeza. Não, tá, mas aqui, beleza, eu vou fazer o exercício semana que vem. Tá? Eu vou fazer A completo. Galileu tá na ativa aí para fazer, professor. Tá, não, vamos fazer. E vocês vão fazer um trabalho com esse cálculo também. Mas é legal, vocês vão ver que é legal. Cara, termodinâmica é massa, cara. Termodinâmica é bom demais. Entendeu? Não usei nenhuma formulação até agora. Só usei conceito. Tá? São conceitos básicos de termodinâmica, né? Calor e trabalho. É que, na verdade, como eu estou falando de motor, eu estou chamando de trabalho de potência. Tá? E aqui é um fluxo. E essa potência aqui também é um fluxo de calor. Não vejo-se muita, né, dificuldade. Não colocamos equacionamento nenhum. Né? E nem o equacionamento aqui é difícil também. O legal da termodinâmica é o conceito. Pegou o conceito, cara, você faz. E o jeito de fazer exercício. Quando eu fiz termo 1, eu ensinei como que faz exercício termodinâmico. Então, vamos lá. As definições. Potência teórica é a potência fornecida pelo combustível. Potência indicada é a potência que seria entregue pela máquina descontando somente as perdas térmicas. Beleza? Potência efetiva é a potência realmente entregue, né, pela máquina térmica, descontando-se as perdas térmicas, ou seja, descontou essa, né, e as perdas de atrito, ou seja, as perdas de fricção. Fechou. Tá? Então, uma vez que eu já sei contar, já sei definir a potência indicada, isso foi a aula passada, né, como eu vou definir a efetiva? Né? Ou o contrário, né? A efetiva eu vou medir, né, no dinamômetro também. Vamos começar um equacionamento aí que eu gosto, porque eu gosto de equacionamento, cara. Né? Tem conceito, mas tem equacionamento. Mas eu não estou vendo assim um equacionamento extremamente difícil. O que é a potência teórica? Potência teórica é a quantidade de calor que está entrando no combustível por tempo. Tá? Quilos por segundo, certo? Massa, vazão máxima de combustível, quilos por segundo, vezes o PCI, quilojoule por quilo. Cancelou quilo com quilo, eu tenho o quê? Quilojoule por segundo, quilowatt. Tá multiplicado aqui por alguma eficiência de combustão, 99%, 98%, 99%. Tá? A eficiência de combustão, a gente nem mede ela muito nesse curso, não. Ela é mais um dado de exercício. Tá? E aqui eu tenho o quê? Eu tirei lá do Brunetti.
As características dos principais combustíveis que a gente tem é o diesel, álcool hidratado, metanol, gasolina. Tá? Massa específica, é sempre bom saber, porque às vezes a gente vê em litros, né, por segundo, né, e a gente tem que transformar em massa, a gente vai sempre trabalhar com massa, porque a massa se conserva, né? Poder calorífico inferior, tá? E temperatura de alta ignição. Olha que legal, ó. Temperatura de alta ignição dos motores Otto, né, para a faixa de 400, 400 e pouco aqui, né? E do diesel 250. Olha que legal, né? Eu quero que o diesel pegue fogo, eu não quero que a gasolina pegue fogo. Mas certo, calor que entra, fluxo de calor que entra, né? Se usar kJ por quilo, já tem esse valor em quilowatt. Tá? E a gente está fazendo o que agora? Um balanço energético dessa situação. Tá? Então, ela trabalha a saída útil de qualquer máquina, os famosos PDV da vida aí, né? Legal de PDV. Lembrando, opa, eu tenho que revisar esse slide aqui. Eu vou ficar mais no eu tenho que revisar aqui. É porque esse trabalho aqui dá negativo. Tá? Mas eu tenho aqui, a gente aprendeu lá na outra aula, calcular o trabalho indicado, né? Menos o área em 2. Na verdade, isso aqui está em módulo. Está em módulo, está legal. Não, está em módulo, está certo. Eu coloquei os módulos, não apaguei lá. Beleza? Então, na verdade, no motor Otto, é essa área, né? A34B menos a área AB21. Mesma coisa vale para o diesel. Tá? Então, A234, né, menos A234B menos A21B. Fechou, isso aqui é termo, nada, antigamente. Tá? Eu posso calcular a indicada pela eficiência térmica, se eu tiver eficiência térmica do motor. Então, a relação, né, entre a potência indicada e a potência teórica é a eficiência térmica. Então, as perdas de calor, né? É todo um remanejamento que eu posso fazer ali, né? Naquela formulação. Mas, enfim, se eu tenho, né? Eu posso ter as duas situações. Posso ter a quantidade de calor que entra e calcular a indicada e achar a eficiência térmica, ou o contrário, eu posso trabalhar com qualquer uma das três. Ou eu posso ir lá também, né? Como a gente viu na aula passada, ela é o trabalho, vezes a rotação, vezes aquele fator de tempos, né? 2 para 4 tempos e 1 para 2 tempos. A gente discutiu bastante, né? São 720 graus e são os 360 graus. 360 graus para o motor 2 tempos, 720 graus para o motor 4 tempos. Não foi assim que eu aprendi lá? Mas eu também não tenho essa relação? Massa, né? Então, uma vez que eu calculei lá e já tem a entrada, eu tenho aqui a eficiência térmica. Ou, como a gente viu, a eficiência térmica, por exemplo, do motor Otto aqui, é função da razão de compressão. Tá? Então, tem a razão de compressão, eu jogo nessa equação aqui, o K, né, que é a razão dos calores específicos. Normalmente, eu uso 1,35 para essa parte mais quente, pode usar 1,4 também, né? Fica por aqui, ó, eu gosto de usar por aqui. Então, você tem a eficiência térmica calculando por esse jeito também. Então, tem essas várias maneiras de calcular a eficiência térmica. E no diesel, conforme a gente conversou, e aqui eu já mudei, né, aqui já está corrigido lá certinho, né, já transformei a razão de corte em beta, então o K continua sendo K, lá tinha um K diferente na aula passada,
mas aqui eu mudei, né? É a razão de compressão, né? Isso aqui ó, é exatamente igual ao motor Otto, né? Vamos ver. Ó, exatamente igual ao motor Otto. E aqui é a parte que leva em consideração a razão de corte. O que é a razão de corte, né? É a diferença de volume, a razão entre os volumes, né? Entre o final da combustão e o início da combustão. Certo? Que é a razão entre temperatura também. Você pode usar um para calcular o outro. Lembrando que esse lado aqui, ó, ele é sempre menor do que 1. Então, o ciclo diesel, para a mesma razão de compressão, as mesmas características geométricas, ele é menos eficiente. Tá? Lembrando que ele é mais eficiente porque ele é menos eficiente para as mesmas condições, nas mesmas características geométricas. Mas ele se torna mais eficiente a partir do momento que eu consigo aumentar a razão de compressão. Ó. Vamos lá. Fechou? Eficiência térmica, eficiência teórica desculpa, eficiência térmica, potência teórica e potência indicada, fechou? Relação entre elas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Entendeu? Porque isso aqui você pode ir tanto para trás quanto para frente, não tem um caminho. Tá? E qual é a relação que eu tenho entre potência efetiva e potência indicada? Potência indicada eu sei, já sei lá atrás, já defini. Tá? Aí entra um parâmetro novo que vocês vão aprender que chama eficiência mecânica. Tá? Então, aquele conceito de eficiência é aquilo que eu poderia oferecer, né, por aquilo que está sendo realmente oferecido. O que eu poderia oferecer, já descontada as perdas térmicas, era a potência indicada. Mas ela não vai. A gente sabe que ela não vai, por causa das perdas de atrito, por atrito. Então, a gente já considerou que as perdas térmicas, mas a gente não considerou as perdas por atrito. As perdas por atrito, a gente considera na eficiência mecânica. Então, se eu dividir o que é realmente entregue na ponta do eixo, que é a potência efetiva, pela potência indicada, tá, eu vou ter a eficiência mecânica. Tá. Vamos lá. Então, a razão entre a potência efetiva e a potência indicada é a chamada eficiência mecânica. Tá? Excluindo as cargas parasitas, carga parasita é bomba de óleo, bomba de água, fluido de direção hidráulica, ou mais qualquer outra coisa que esteja por ali, né? A eficiência mecânica do motor é de 50% a 60%, a mecânica. E ela está relacionada à velocidade média do pistão. E aqui eu quero falar o seguinte, tá? Desculpe, ela é dependente da velocidade média do pistão, que é dependente da rotação do motor. Ela é maior em rotações mais baixas ou em velocidades mais baixas, tá? E ela aumenta, ela diminui conforme aumenta a rotação. Por quê? Porque eu estou tendo mais atritos por ciclo, por segundo. Isso faz sentido. Se eu tenho mais atritos, né? Se eu tenho mais trabalho desperdiçado por segundo, eu tenho menos potência. Eu tenho mais potência de atrito, né? Mais potência de fricção no sistema. Então a minha potência efetiva vai ser menor. Tá legal? E aí, lembrando que eu puxei essa curva de um trabalho, na verdade eu puxei do livro, por cá. E eu plotei ela, novamente, para achar uma linha de tendência. E eu achei essa linha de tendência conforme o desenho dele. Então eu uso para efeito didático, tá? Não necessariamente você vai usar essa equação para todo motor. Pode usar aqui nessa disciplina, tá?
Por quê? Porque a eficiência mecânica, o atrito ele depende de cada motor. Por isso que é importante naquela história do transformar o motor elétrico em motor, usar o motor elétrico para medir as eficiências, né, a eficiência não, a quantidade de potência que está sendo perdida por atrito, ela é importante. Tá? Então, se eu pergunto para você qual é a potência efetiva, tá? Opa, aqui é um F, aqui é um B, tá? É um B. É a potência indicada menos a. Opa, desculpe. Aqui é um F. Desculpe. Aqui é o F mesmo. Aqui é a potência de atrito, a potência de fricção. É a potência indicada, aquilo que está entrando no motor termicamente, né, termodinamicamente, menos a potência efetiva, que é o que realmente eu estou entregando. Tá legal? Então, você pode calcular aqui, né, mais uma vez, didaticamente, a potência, desculpa, a eficiência mecânica, pela velocidade média do pistão. Tá legal? E a velocidade média do pistão, ela é função o quê? Da rotação. Lembra que a rotação sempre em RPS, tá? E o curso em metros. Então eu preciso sair aqui com metros por segundo. Legal? Podem usar aqui, mas na vida real, se um dia for usar, tomem cuidado. Tá? Varia para motor. Os motores hoje são mais eficientes do que a época e os lubrificantes também, do que a época que o livro foi escrito. Mas é bom para dar o conceito. Beleza? Então você consegue relacionar potência de fricção, potência indicada, potência efetiva. É claro que se você consegue calcular a potência indicada e mede no dinamômetro a potência efetiva, você define a potência de fricção. Então, o importante é pensar que nem tudo é linear, que elas estão ali sempre se relacionando entre si. Beleza, galera? Professor, Oi, só uma perguntinha aqui. tranquilo. Então, se for avaliar conforme mostra o gráfico ali, Isso, a eficiência mecânica ela varia conforme a rotação do motor? isso. Só que aqui ela não está relacionada. Só que aqui ela não está relacionada com a rotação. Ó, ela está relacionada com a velocidade média do pistão. Tá? Agora, a velocidade média do pistão, cadê meu? Que está relacionada com a rotação. Entendeu? Então, se for para pensar, o ideal, para o motor ser mais econômico, é trabalhar em baixas rotações. Então. Exatamente. Por isso que eu adoro o câmbio CVT. Você está a 120 km por hora, tá? A 1.500 RPM. Olha que coisa mais legal. Entendeu? Por isso que você quer torque a baixa rotação. Por quê? Porque você vai ter melhor aproveitamento do motor ali. A baixa rotação. Você tem que pensar o seguinte: rotação é a quantidade de combustível que está entrando no motor. Então, ele vai ser mais econômico onde? Ele te atendendo a baixas rotações. Ele vai durar mais também, né? Porque eu tenho menos atrito. Certo. Certo? Respondido? É isso mesmo. Eu quero andar a baixa rotação. Sou fã do CVT, cara. Sou fã do CVT. O CVT permite isso. Os câmbios de engrenagem não permitem. Então, como você tem a relação de marcha pelas engrenagens, para determinada marcha, uma determinada velocidade está associada a uma rotação. O CVT foi uma maravilha que é inventado. Mais alguma dúvida, galera? Não? Então, já dá para fazer o exercício da semana que vem.
eu parar a gravação.